Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um tema muito importante dentro da análise de textos narrativos e que também aparece com frequência nas provas de linguagens do Enem, o espaço na narrativa. Compreender o papel do espaço dentro de uma história é fundamental para interpretar textos literários e entender como os autores constroem os ambientes em que os acontecimentos se desenvolvem. Para começar, precisamos entender o que significa espaço dentro de uma narrativa. O espaço é o lugar onde os acontecimentos da história ocorrem. Ele representa o ambiente em que os personagens vivem, se movimentam e realizam suas ações. Esse ambiente pode ser físico, como uma cidade, uma casa, uma escola ou uma floresta, mas também pode incluir aspectos sociais, culturais e psicológicos que influenciam o desenvolvimento da narrativa. O espaço é um elemento muito importante porque ajuda o leitor a imaginar o cenário da história. Quando o autor descreve o ambiente em que os personagens estão inseridos, ele cria uma imagem mental que permite ao leitor visualizar melhor as situações apresentadas no texto. Essa construção do ambiente contribui para tornar a narrativa mais envolvente e mais fácil de compreender. Dentro dos estudos de narrativa, o espaço pode aparecer de diferentes formas. Em alguns casos, ele é descrito de maneira detalhada, com informações sobre paisagens, construções, objetos e características do ambiente. Em outros casos, o espaço aparece de forma mais simples, apenas indicando o local geral onde a história acontece. Por exemplo, em uma narrativa que se passa em uma pequena cidade do interior, o autor pode descrever ruas tranquilas, casas antigas, praças e o cotidiano dos moradores. Essas descrições ajudam o leitor a compreender melhor o contexto em que os personagens vivem e também podem influenciar o clima da história. O espaço também pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento do enredo. Em muitas narrativas, o ambiente influencia diretamente as ações dos personagens. Um espaço tranquilo pode favorecer momentos de reflexão ou convivência, enquanto um espaço hostil pode gerar conflitos, desafios ou situações de perigo. Além disso, o espaço pode contribuir para a construção da atmosfera da narrativa. A atmosfera está relacionada ao clima emocional da história. Um ambiente escuro, silencioso e isolado pode criar uma sensação de suspense ou mistério, enquanto um ambiente iluminado e movimentado pode transmitir alegria, dinamismo ou tranquilidade. Outro ponto importante é que o espaço da narrativa não precisa ser apenas um lugar físico. Em muitos textos literários, o espaço também pode representar aspectos sociais ou culturais. Por exemplo, uma história que se passa em uma comunidade com grandes desigualdades sociais pode utilizar o espaço para mostrar contrastes entre diferentes grupos da sociedade. Nesse caso, o espaço ajuda a revelar questões sociais importantes e contribui para a construção do significado da narrativa. O ambiente deixa de ser apenas um cenário e passa a ter um papel ativo na construção das ideias apresentadas no texto. Dentro da análise narrativa, também podemos encontrar o conceito de espaço psicológico. O espaço psicológico está relacionado aos sentimentos, pensamentos e estados emocionais dos personagens. Em algumas narrativas, o autor descreve o ambiente de forma que ele reflita o estado emocional de um personagem. Por exemplo, se um personagem está triste ou angustiado, o ambiente pode ser descrito como sombrio, silencioso ou vazio. Essa relação entre o ambiente e os sentimentos dos personagens ajuda a intensificar as emoções presentes na narrativa e cria uma conexão mais profunda entre o leitor e a história. Nas provas do Enem, o espaço narrativo pode aparecer em questões de interpretação textual. O estudante pode ser solicitado a identificar o ambiente da história, compreender como o espaço influencia os acontecimentos ou analisar de que forma o autor utiliza o cenário para construir o significado do texto. Para responder esse tipo de questão com segurança, é importante prestar atenção nas descrições presentes no texto. Palavras que indicam lugares, ambientes, objetos e características do cenário são pistas importantes para identificar o espaço da narrativa. Além disso, é importante observar se o espaço exerce alguma influência sobre o comportamento dos personagens ou sobre o desenvolvimento do enredo. Em muitos casos, o ambiente não aparece apenas como um cenário neutro, mas como um elemento que contribui para a construção da história. Outro aspecto importante é perceber se o espaço está relacionado a algum tema social,
cultural ou psicológico apresentado na narrativa. Essa relação pode revelar significados mais profundos presentes no texto. Portanto, dentro dos elementos da narrativa, o espaço representa o ambiente em que os acontecimentos da história se desenvolvem. Ele pode ser um lugar físico, como uma cidade ou uma casa, mas também pode envolver aspectos sociais, culturais e emocionais que influenciam o comportamento dos personagens e o desenvolvimento do enredo. Compreender o papel do espaço na narrativa ajuda o leitor a interpretar textos com mais profundidade e a perceber como os autores utilizam diferentes ambientes para construir sentidos dentro da história. Para se preparar bem para o Enem, é importante praticar a leitura de narrativas como contos, crônicas e romances, observando sempre como o ambiente é descrito e qual papel ele desempenha na história. Esse tipo de análise desenvolve a capacidade de interpretação e fortalece a compreensão dos elementos narrativos. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros temas importantes da língua portuguesa e da interpretação textual que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a melhorar cada vez mais o desempenho na área de linguagens.